Boa noite! Boa noite, gente. Vamos começar aí mais uma live. Como colocar limites com afeto. Um tema muito importante, um tema que ajuda muito as famílias. O pessoal tá chegando. Boa noite, Camila. Boa noite, Amanda. Sejam todos bem-vindos. Essa live é uma live muito especial, porque acho que esse é o grande desafio aí da maternidade, colocar limites com afeto, né? A gente quer, acho que é um desejo de todas nós mães, né? Nós queremos acertar, queremos ter uma boa relação com os filhos e na prática, na hora, a gente sabe que nem sempre é tão fácil assim, né, gente? Nem sempre funciona como a gente gostaria. Eu gosto de dizer que é um convite, né? Esse tema ele é um convite para uma maternidade mais leve, mais fluida, uma maternidade com conexão com os nossos filhos. E a gente muitas vezes não consegue, por quê? Porque nós não aprendemos, nós não recebemos isso. Então, é importante que a gente aprenda, que a gente comece a falar sobre o tema para ter novas ferramentas, ter novas estratégias e fazer diferente, né? Eu sempre gosto de frisar que não quer dizer, né, de novo sobre os nossos pais, não quer dizer que o que eles fizeram não foi bom. Esse tema é para a gente entender que a educação dos filhos é uma evolução. E com essa evolução, a gente também tem que aprender, né, para fazer diferente. Que aquele mundo em que nós fomos educados já não existe mais, é passado. Então não adianta, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, eu quero que fazer pagar o ônibus com passe. Quem lembra do passe que tinha lá, né? Que era um papelzinho que a gente destacava. Eu quero pagar o ônibus com passe, gente. Não dá mais, esse mundo não existe, né? É o cartão e a gente tem que se adequar. A mesma coisa com a educação, não é? Aquele mundo, aquele passado ficou para trás e a gente também tem que aprender novas ferramentas, tem que estar digitalizados aí na hora de educar os nossos filhos. E vamos começar então falando de uma coisa assim: por que será que é importante a gente colocar limite com afeto? E aí a minha pergunta aqui já é para vocês começarem a responder. Quem aí gosta de ser tratado com respeito, com afeto? Responde aqui para mim. Quem é que gosta de ser tratado com respeito, com afeto? Todo mundo, né, gente? Onde a gente vai, onde a gente tá, a gente quer que tenha esse respeito, que falem com a gente direito, que escutem as nossas ideias. Não é assim? Imagina como as pessoas que, a Karina respondendo, Fernanda, todo mundo quer ser bem tratado. Imagina para os nossos filhos, né, ser bem tratado pelos pais, que são as pessoas que eles mais admiram, que nós somos os heróis, né? Enquanto nós somos crianças, os pais são o herói, tem aquela total admiração do que fala, do que faz. Depois que vai crescendo, eles vão perdendo um pouquinho isso, mas bem lá na infância, é assim que acontece. Então vocês imaginam, se a gente já não gosta quando faltam com respeito com a gente, com um estranho, né? Num ônibus, por exemplo, se a gente tá lá e alguém falta com respeito com a gente já se sente mal, já fica chateado. Imaginem os nossos filhos que nos amam, que querem acertar, que querem o nosso amor. Para eles, mais ainda isso é importante. Então, o afeto, ele é essencial porque é essa aprendizagem, né? Onde a gente vai ensinando o respeito e vai recebendo esse respeito, essa troca. A gente fala tanto que o exemplo arrasta, mas na hora de educar os filhos a gente acaba não vendo muito isso, né? A gente acaba, porque culturalmente nós aprendemos que a criança a gente precisa ser dura. E aí eu quero falar uma frase aqui
da Jenny Nelson, que é a criadora da disciplina positiva, que é: de onde tiramos a absurda ideia de que para educar uma criança precisamos antes fazê-la se sentir pior? De onde tiramos essa absurda ideia de que para que ela melhore, a gente primeiro tem que deixar ela lá embaixo. Primeiro a gente tem que humilhar, mandar, castigar. De onde nós tiramos essa ideia, né? É uma coisa que vem culturalmente e nós nem nos damos conta. E esse convite para uma maternidade mais leve, uma maternidade com conexão, é para a gente refletir sobre isso, né? Eu quero ter uma boa relação com meu filho, eu quero colocar limites, sim, mas de uma forma respeitosa. Então, essa primeira parte, por que é importante colocar com afeto, já responde tudo, né, gente? Porque é com o afeto que a gente aumenta ainda mais as nossas possibilidades de conexão, de acessar, de troca, de diálogo, de aprendizado, de respeito. Então, isso é muito essencial. E os limites, Andrés? Os limites são importantes? Sim, são essenciais. Os limites nós começamos, eu falo que quando o bebê tá na barriga, ele já tem um limite, né, gente? O espaço. Ele começa com um espacinho ali e ele também tem um limite. Desde o ventre materno, o bebê tem aquela limitação, né? Tem aquele espaço, tem aquele contorno para ele saber até onde ele cabe ali. Quando ele vê que não cabe mais, é hora de ir para uma outra etapa, é hora de nascer. Então, é assim também. Quando os bebês nascem, a gente também começa a delimitar, né? O tempo de esperar para mamada, a gente não precisa sair correndo, ter aquele desespero. O choro é uma comunicação, ó, preciso de alguma coisa, né? Tô com fome, tô com frio, tô com sede, quero colo, tô me sentindo sozinho. Muitas vezes o choro, já fiz de tudo, não é nada. É um colinho, é um chameguinho. Então, a gente entende que o choro tá comunicando ali algo bem importante para aquele bebezinho que não sabe falar, mas ele se comunica através do choro. E a gente também não aprendeu que as emoções, né? O choro do bebê também está comunicando isso, que ele não quer ficar sozinho, que ele tá com medo, que o bebê ali no berço não tem mais o contorno da barriga, o limite, aquilo às vezes é um pouco assustador, gera algumas emoções e por isso o bebê chora. E esse choro, gente, ele vai, né, por todas as fases da nossa vida. Até na fase adulta nós também choramos quando estamos tristes, quando a gente ouviu algo que não foi respeitoso, não é verdade? Então, aqui quero fazer uma outra perguntinha com vocês. O que vocês acham que é mais importante? O que é melhor para a criança? O afeto ou o limite? O que vocês acham? Coloca aqui para mim nos comentários. Estou vendo os coraçõezinhos subir, muito bem. Coloquem aqui, o que vocês acham que é mais importante? O afeto ou o limite? Isso é uma coisa que a gente vai falar durante a live aqui também, né? O que será que pesa mais? Já que o afeto é importante pra gente sentir tanto a parte das emoções, quanto a gente se sentir respeitado. Os limites são necessários, né, gente? Os limites são, isso é uma das coisas que as pessoas mais confundem. De que na disciplina positiva é só conversa, nada acontece e vamos viver só de conversa. Não, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero esclarecer para vocês. Os limites, eles são muito importantes para a criança e é como uma parede da casa, né? Para que a criança se sinta segura, protegida, os limites são essas fronteiras que dão as dimensões, dão os limites. Então, são as paredes ali, são essenciais para a gente conviver em sociedade, saber quais são as regras, como é que funcionam. Mas isso pode ser feito de uma forma gentil, né? Essa é a questão que a disciplina positiva coloca. Deixa eu ver o que vocês estão respondendo aqui. Afeto, afeto mais limite, afeto. Com o afeto atingimos o pedido de limites. Sim, muito bom, Fê, isso mesmo, né? Com o afeto a gente tem uma possibilidade maior e a gente vai entender aqui, como eu disse, quem não gosta de ser bem tratado, quem não gosta de ser tratado com respeito. Os nossos filhos também gostam, né? A gente tende a imaginar que é só
o adulto que quer o respeito, que quer ser ouvido, mas não. Quanto antes a gente ensinar os nossos filhos nesse modelo, antes eles conseguem, né? Melhor lá na fase adulta, eles conseguem se posicionar, conseguem ouvir, conseguem ser líderes que também praticam esse modelo, né? Às vezes chega lá num cargo de liderança, tem que fazer curso para aprender, para entender. Por quê? Porque não teve na infância essa possibilidade de aprendizado, né? Foi ali tolhido, engolido pelo autoritarismo, pelas coisas que mandavam. Então, vamos ver aqui mais vocês estão colocando. Mas tem que ter limite. Sim, o limite, gente, como eu falei, ele é como uma parede da casa. Criança sem limites foi uma das coisas que a gente falou lá na live anterior entre permissividade e autoritarismo. Às vezes fala, eu sou uma mãe super legal porque eu só converso, eu deixo fazer de tudo, não tem limites. Não, né? Uma criança sem limites, ela vai virar um adulto que não tem tolerância. Como assim o mundo tá falando não pra mim? Como assim você não quer namorar comigo, né? Como assim você vai me mandar embora do emprego? Não tem essa tolerância, não tem o músculo da frustração. Então, os limites, eles são necessários, as frustrações, né? Não é, a disciplina positiva não é que os nossos filhos não vão chorar, não quer dizer que os nossos filhos vão ficar ali só naquela, não. É criar músculo para compreender também, né, os altos e baixos da vida. É isso sim que vai dar habilidade. Só que a gente coloca esses limites de uma forma gentil, né? Por isso que a gente fala que é firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Porque não adianta, tem hora que eu sou gentil e tem hora que eu sou dura, né? Aí fica entre dois extremos, que é entre o autoritarismo e a permissividade. Quando a gente consegue, por que é o caminho do meio? Porque a gente junta as duas coisas. A gente estabelece os limites, mas com gentileza, com afeto, de uma forma mais leve, o que é essa forma mais leve? É quando a gente respeita a criança, né? Então, vamos separar as duas coisas. Então, assim, o limite é também um respeito por nós, né? Meu limite, assim, tô cansada. Meu limite, assim, isso eu não abro mão, eu acredito nesse valor, eu tenho essa crença, eu penso que isso é o melhor para você. Então, é um respeito por nós. Os limites também dizem que nós estamos nos respeitando, essas nossas necessidades. Filho, agora eu estou muito cansado, eu não posso fazer isso por você, né? Não posso, enfim, ir pegar e fazer e levar, seja lá qual for a demanda. Então, o limite, ele é muito importante para a criança e muito importante para nós, porque nós entendemos o nosso papel neste processo. E o afeto, a gentileza, por que ele é importante também? Porque ele é o respeito pela criança. É o respeito pela necessidade das crianças, né? Então, pela individualidade. Por mais que nós temos um modelo, a gente acredita em muitas coisas, as crianças podem pensar diferente, não é? Quem na infância, na adolescência, não pensou diferente pelo menos uma vez dos pais? Todos nós, né? Minha mãe quer que eu coloque isso, mas eu quero colocar aquilo, eu gostaria de fazer assim, gostaria de comer aquilo. Todos nós temos a nossa individualidade e nós podemos expressar. Não quer dizer que a gente vai permitir que eles façam, mas a gente pode ouvir. O fato de ouvir o que ele pensa, o que ele sente, qual é a opinião diferente da nossa, já faz com que essa relação aconteça de uma forma melhor. Então, voltando, gente, afeto, respeito pela criança e pelas necessidades da criança, limite, respeito por nós, pelos nossos valores, pelas nossas crenças, né? E que são as paredes para que a criança entenda como é viver em sociedade. Não é só coisa legal, só divertida, vai ter frustração, vai ter choro, e os limites são essenciais, tá? Então a gente precisa fazer essas duas coisas em conjunto, colocar os limites com afeto. E aí eu vou querer contar aqui um exemplo para vocês, deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Como estabelecer limites para uma criança que chora demais e não tolera o não, reage com agressividade. Vamos falar disso, Karina. Acho que esse é o grande dilema, né, de todas as mães aqui, assim, o filho ouviu um não, né, gente? Quem levanta a mão aí? Quem é que tem o filho que ouve não e não chora, ou não chorou pelo menos uma vez? Por quê? Porque é lidar com a frustração. Lidar com a frustração é algo
que eles não sabem ainda, nem nós, né? Nós também ficamos frustrados com uma série de coisas quando a gente ouve um não. Não foi aprovado numa entrevista de emprego, você não vai conseguir viajar, você não vai conseguir pagar as contas, a gente também fica frustrado, a gente também tem muitas vezes vontade de chorar ou chora real, né? Mas as crianças mais ainda, por quê? Porque elas ainda não têm essa autorregulação emocional. Então a tendência é maior, mas nós vamos esclarecer, falar mais disso aqui, aqui na live. Então, gente, um exemplo que eu quero contar que aconteceu comigo, para a gente entender como é que o afeto e o limite eles podem caminhar juntos, dessa perspectiva que eu falei para vocês, né? Meu filho pediu para fazer aula de inglês, foi todo animado, começou tal, e em determinado tempo ele começou a reclamar, né? Quando chegava na hora de ir para aula, ele falava assim: não quero ir. Eu tô cansado, aquela resmungação, hoje eu não vou, hoje eu não tô afim. E aí, gente, vai cansando, né? Não vai cansando? E uma hora eu fui levando e tal. E chega uma hora que também tem o nosso limite. Assumir que, assim, aquilo tava me cansando. O que eu poderia fazer, gente? Forçar, obrigar, falar vai assim mesmo, eu não tô nem aí, não é? Uma das coisas que a gente faz. E eu falo porque isso eu aprendi, né? Eu não, nem sempre eu tinha essa perspectiva. Foi algo que eu realmente aprendi e me encantei, por isso faço questão de falar aqui pra vocês. E aí eu poderia ter feito essas coisas. Vai assim mesmo, não quero saber, tem que ir, pronto, acabou e não quero saber. Não é? Tá decidido, você escolheu ir agora, não quero saber, não me enche o saco. Não. Né? Então, o que eu fiz com ele? Eu comecei a olhar para mim, para as minhas emoções. Eu falei, isso está me irritando, isso está me incomodando, porque ele não quer ir e eu fico todo dia, né? Tenho um esforço e não tá dando muito certo. Como é que a gente resolve? Sentei com ele e falei assim, olha, para mim é um esforço pagar, organizar minha agenda para te levar, para te buscar, né? E para mim também não tá legal ficar ouvindo toda vez você reclamar. Não tá legal vir aqui e ficar nesse desgaste, porque é um desgaste pra gente. E aí, eu falei, vamos fazer o seguinte, você disse que queria fazer o inglês, se você acha importante pra você e você quer continuar, você avalia e me fala. A decisão é sua. Você quer continuar fazendo inglês ou não quer fazer o inglês? Porque o que eu não quero é, né, investir todo o meu tempo pra você simplesmente ficar reclamando e, enfim, inventando desculpa para não ir. E aí, gente, eu me permiti ouvir, né? Ele parou, pensou, prestou atenção e explicou também as questões dele. Mãe, sabe o que é? Cheguei num estágio que tá difícil. Cheguei num estágio do inglês que, assim, parece que eu não saio do lugar. Eu tô ali fazendo a mesma coisa, né? E isso me deixou para baixo, me deixou mal, me deu vontade de querer desistir, né? Mas te ouvindo, mãe, é uma coisa que eu realmente quero, eu acho importante, mas isso aí acabou me cansando. E eu falei, e como é que a gente pode resolver? Né? Então, você vai lá, conversa com o seu professor, explica essa sua dificuldade, explica que isso está gerando frustração e que você tá te desanimando, porque não dá para você virar toda vez uma reclamação. Então, olha quanta coisa aconteceu aí, gente. Eu coloquei os meus limites, né? Falando da importância, falando do meu esforço, do que eu fazia, mas eu também deixei a decisão para ele avaliar. Olha, esses são os meus pontos, é importante e para você, né? E também pude ouvir, aprender um pouco da perspectiva dele, porque às vezes a gente julga. É corpo mole, tá com preguiça, não sei o quê. E a gente não tá olhando a necessidade da criança. E qual que era a necessidade do meu filho? Ele chegou num ponto que ele empacou, que tava difícil para ele, e quando as coisas tá difícil, quem não quer desistir? Quem não tem essa tendência a falar, deixa para depois, vou amanhã, né? E aí a gente começa a entender, e aí a comunicação flui, né? Então é aí que a gente se entende aquilo que eu falei para vocês, o respeito por nós e o respeito por eles. Porque aí eu também pude ajudar a pensar numa alternativa que nem ele talvez tivesse, né, percebido, assim, isso daqui tá me irritando e por isso que toda vez na hora que chega de falar que tem que ir pro inglês me incomoda.
Porque eu vou lá fazer algo que tá difícil, que tá complicado. Então é essa troca, gente. Deu para entender? Comentem aqui para mim. Se ficou claro nesse exemplo a questão do afeto e do limite, o quanto o limite é importante. E o melhor, né, gente, que a gente consiga solucionar. Pelo menos por enquanto, ele falou: mãe, então tá bom, eu vou conversar com a coordenação, vou explicar esse meu problema, que eu não tô curtindo, né, eu tô patinando, o que eles me dão de sugestão pra eu sair desse processo, porque é chato. Que eu falei, é verdade, realmente é chato quando a gente tem algo que a gente se sente ali empacado, amarrado, né? Mas se a gente só força, só obriga, a gente não ia ter essa escuta do lado dele, da necessidade dele. Que a gente sempre acha que só a gente sabe, é isso, ponto. Não, né? E de novo, vamos fazer essa mesma reflexão no nosso trabalho. Quantas vezes a gente tem uma ideia para falar, que a gente pensa diferente e às vezes não querem nem ouvir, é para fazer isso, pronto, acabou. E você fala: não, mas tem tal coisa, queria ajudar, né? Ou tal pessoa, enfim. Não, eu não quero, vai ser assim. Você muitas vezes nem é ouvido. Isso é muito ruim pra gente, né? Então, com os nossos filhos, de novo. Ai, Andressa, como é que eu faço? Tenho dificuldade. Sempre pensa, eu acho que assim, no nosso lado profissional, que é algo que a gente consegue visualizar mais facilmente, né? Se fosse no trabalho, sou gestora lá e tenho meu filho como meu colaborador, como é que eu iria, né, solucionar, buscar soluções? A disciplina positiva, ela busca esse acesso de solucionar os problemas. Não é pra gente ficar num cabo de guerra, né? Não, você vai pro inglês, mas eu não quero, mas você vai. Não é esse cabo de guerra. É assim, vamos solucionar? Porque também não adianta a gente forçar a criança, vamos supor que, né, não era o caso, mas que ele realmente não quisesse, que ele não visse valor naquilo. Eu ia ficar, ele vai pagar, vai enrolar, vai ficar lá patinando numa mesma coisa e vai aproveitar pouco. Então a gente também tem que ser racional de entender as duas perspectivas, né? A nossa enquanto futuro, aquilo que a gente deseja, mas de também colocar para que eles possam avaliar e cair essa ficha. Percebem? É um exercício dos dois lados. Quando a gente impõe, obriga, a gente não permite essa troca. A gente não permite esse aprendizado. Tá? E assim, tem muitas coisas que a gente pode entender, né, nesse processo. Muita coisa que a gente acha que as crianças não sabem. E, gente, a gente se surpreende muito. A gente se surpreende muito quando a gente dá a oportunidade de ouvir o que aquela criança pensa. Poxa, Andresa, mas ele é pequeno, mas se ele tem um problema, ele tem também alguma perspectiva, ele tem um olhar sobre aquilo, né? Se tá incomodando, se não tá indo bem, a criança tem uma visão. E é importante que ela expresse essa visão, mesmo que seja uma coisa, gente, totalmente fora de contexto. Nossa, Andresa, mas meu filho deu uma ideia de sugerir um problema que não tem nada a ver. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma vez, acho que bem no início, quando eu comecei a usar a disciplina positiva com o Murilo, o que aconteceu? Ele tinha muita dificuldade de acordar cedo, gente, era aquele caos, porque eu chamava e ele caía na cama de um lado e caía na cama do outro, e aí a gente tem horário, aquela coisa, né, e você chama uma, vai, tá bom, vou levantar, e vai, escova o dente, sentava, enrolava, enfim, gente, era muito difícil de acordar. E aí eu perguntei pra ele: filho, é chato, né? A mamãe vir aqui e ficar falando Murilo, chamando 1000 vezes, né? E pra mim é chato também esse processo, porque eu também me desgasto. É chato pra você ficar me ouvindo e é chato pra mim também ter que vir aqui. Como é que a gente pode solucionar? E aí ele pensou e me disse assim: já sei, mãe, tem uma ideia. Compra um galo pra mim. Quando o galo cantar, eu acordo. Aí eu pensei, gente, deu tudo errado, né? Como que eu vou ter um galo pro galo cantar na hora, despertar na hora que eu preciso, né? Não vai dar certo. E olha que eu já tinha tentado de tudo, gente. Eu tinha tentado massagem, cantar, dançar, dar beijo, carinho, abraço, tudo que vocês podem imaginar. E o menino me pede um galo. Falei, bom, não deu certo, porque não tenho como comprar um galo, não é uma ideia funcional. E aí, conversando com uma amiga, ela falou: não, Andresa, já tem barulho de galo no celular. Dá pra você colocar o despertador com galo. Eu falei: é mesmo? Não acredito. E aí, eu programei o galo. Não falei nada pra ele.
Programei o galo lá para tocar e de manhã o galo tocou, o despertador, né, de galo, não era o galo de verdade. O despertador de galo tocou e ele levantou. Mãe, você comprou o galo? E eu disse: não, eu não comprei o galo, mas eu dei um jeito de atender a sua necessidade, né? Eu dei um jeito de fazer algo. E aí, a partir de então, o galo, gente, acorda a vizinhança toda. O galo resolveu. Então, olha só, era uma necessidade de que eu não tinha condições de chegar, porque para mim não faz sentido nenhum acordar com um galo, né? Para mim é melhor uma massagem, uma musiquinha tranquila, um chameguinho, mas não é o que atende a necessidade dele. De alguma forma, não sei se em algum desenho ou se ele tem mais essa afinidade com o campo, para ele o que fazia mais sentido era acordar com galo, né? Então eu ia tentar muitas coisas e não ia funcionar. Ela e meu marido falando, e tocou mesmo, né? E o galo tocou e funcionou. E aí, a partir daí, eu pude ver, né, o quanto que a gente menospreza as soluções das crianças. Se elas estão num problema, se elas têm alguma coisa, quanto antes a gente perguntar, né? Filho, esse problema é ruim pra você, é ruim pra mim, como é que a gente resolve? Você tem alguma ideia? Vocês estão rindo da história do galo, né, gente? É muito engraçada mesmo. Mas ela é um exemplo que eu gosto muito, porque assim, às vezes a gente acha que é absurdo e talvez no primeiro momento seja mesmo, né? Mas se a gente buscar de alguma forma olhar para essa necessidade e trazer para a solução, gente, é meio caminho andado, né? E aí, quando a criança sugere uma solução, ela já tá mais comprometida. E aí ele falava assim: tá vendo, mamãe, deu certo a minha ideia, né? Realmente, todo mundo gosta que a sua ideia seja aceita. Todo mundo gosta que aquilo que a gente pensa, que a gente cria, que a gente sugere é legal, né? E aí foi assim que funcionou a história do galo. Foi muito bom, né, gente? E é essa reflexão, né? Às vezes a gente fala, não, vou perguntar o que ele quer. Traga o problema, divida lá com a criança. Fala, como é que é? Claro, gente, pode ser que eles deem ideia, como a princípio eu pensei que a ideia do galo não era viável e eles poderiam dar uma ideia que não fosse viável. Claro que sim, pode acontecer. Mas a gente pode entender, peraí, então essa criança gosta mais de tal coisa. Essa criança tem uma tendência, né, a fazer que isso faz mais sentido para eles, né? Se me acordasse com galo, vamos inverter os papéis, né? Se eu fosse acordada com galo, talvez não fosse acordar, eu fosse acordar irritada, né? Agora, para mim eu quero massagem e tal. Enfim, então são universos, né? Nós somos seres que temos essas diferenças e a gente não pode acreditar que só a nossa cartilha dá certo, que só a nossa cartilha funciona. Então, tá bom, deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Maravilhoso, maravilhoso. É isso, gente, assim. Então, esse é um ponto importante. Agora eu quero falar para vocês 5 pontos também que ajudam. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandando aqui perguntinhas nos casos de vocês que eu vou responder, tá bom? Além disso, né, assim, tem algumas questões que nós, de novo, a gente não olha, né? São necessidades básicas dos nossos filhos que a gente tem uma tendência a esquecer. Por quê? Porque quando é as nossas, a gente também, principalmente as mães, né, a gente anula as nossas necessidades, a gente vai deixando lá em último lugar. E a gente tem essa tendência também. Então, o primeiro ponto, para quem quer educar com respeito, com afeto, usar da educação positiva, que é educar para o futuro, né? Por que é educar para o futuro, gente? Porque a gente começa hoje a ensinar os nossos filhos sobre educação emocional, que é uma coisa que nós não recebemos, e por isso, no futuro, nós vamos ter filhos e seres humanos com outras perspectivas, né? Gestores atuando, no comandando de uma forma muito mais gentil, muito mais respeitosa, e isso, né? Por isso que eu falo que é uma onda, assim. Começa-se cada um dentro da sua casa. Ensinar os filhos essa questão de respeito e gentileza
essas pessoas no mundo vão agindo e aí o mundo todo vai se transformando, né, gente? Eu acredito muito nessa potência de que a gente começar a plantar a sementinha dos nossos filhos para na geração dos nossos netos a gente ter, né, um mundo com outro olhar, com outra perspectiva. Então, eu quero falar para vocês um pouquinho também disso, né? Quais são essas necessidades básicas que muitas vezes a gente acha que assim é a birra, ou como a Karina colocou lá, gente, mas chora por tudo, tal, tal. Então a gente precisa olhar, eu chamo dos potinhos, né? São os potinhos das necessidades. Como é que tá o nível de cada potinho? Primeira coisa, gente, quando a criança começou lá a fazer um escândalo do nada, tava tudo bem, passeando no shopping, brincando, se divertindo, começou a fazer um escândalo, uma birra, enfim, empacou, qualquer que seja a situação. O que a gente tem que fazer? Qual que é o nosso primeiro checklist? Necessidades básicas. Quais são as necessidades básicas? Essa criança comeu no horário, ela comeu bem, fome, né? Então, o primeiro potinho ali é o da alimentação. O potinho da alimentação. Como é que tá a alimentação dessa criança hoje? Foi tudo bem? Ela comeu antes de sair de casa? Comeu faz muito tempo? Comeu faz pouco tempo? Pode ser que esteja sede? A gente tem que olhar. Porque às vezes a criança não consegue, né, nomear que é a fome, que é a sede. Porque às vezes está no início ali, ou porque comeu, mas não caiu bem. Então a gente tem que estar sempre com esse checklist, né, das necessidades básicas ali para entender. É fome? Não, não é fome, comeu, tá tudo bem. É sono, essa criança dormiu bem, teve uma noite de sono tranquila, ou ela perdeu o horário da soneca porque a gente foi passear no shopping e aí pulou esse horário, que ela estava muito agitada, foi no aniversário, nanã. Então, esses são pontos que a gente também precisa olhar antes de dizer, ah, é só uma birra, do nada ela tá fazendo esse escândalo. Vamos entender. Fome tá ok, o sono foi um sono bom, vem com sono acumulado, são bons, são alertas que se esses potinhos não estiverem bem abastecidos, gente, eles vão gerar, né, os comportamentos que a gente chama de birra e os comportamentos desafiadores. Né? Não, Andresa, tá tudo bem com o sono, tá tudo bem com a fome, tá se divertindo, porque a diversão é um outro ponto importante, né, gente? As crianças são... Como é que é o mundinho delas? É na brincadeira, é no faz de conta, é no lúdico, é no divertido. Se é uma criança que só sai da escola, vai para casa e tem aquela tensão, né? Não tem uma interação, um momento leve, um momento de descontração, onde ela dá risada, onde ela pode brincar. Então, o potinho da diversão também pode ser que esteja mais baixo. O potinho do afeto. O potinho do afeto, ele é muito importante e, de novo, ele é o que a gente acaba não olhando, porque nós não aprendemos a olhar para o potinho das emoções. Então, assim, como é que tá o potinho emocional, o tanque de amor ali da minha criança, né? Ele tá abastecido, eu pude dar atenção, eu pude conversar, ou não, eu venho num ritmo de trabalho muito acelerado, só faço a rotina, oi, tchau, leve, não. A gente precisa prestar atenção, as crianças têm a necessidade, as crianças querem a nossa companhia, a gente querem. E se a gente está também nesse pico de estresse, esse é um alerta bem importante, gente. Se nós estamos trabalhando, né, num ritmo muito acelerado, com uma demanda muito alta, se a gente também está estressado, a criança também percebe isso, sente a nossa falta. E aí o potinho do afeto fica baixo e vem também a questão dos comportamentos desafiadores sem explicação do nada que a gente não entende. É preciso olhar para o potinho do afeto também. E o último potinho aí que eu coloco 5, que são das necessidades, né, básicas que a gente precisa checar. Deixa eu ver como é que estão essas coisas, que é a da proteção, né? Eu mudei muito a rotina, essa criança tá com medo porque, né, não vê o pai, porque o pai tá viajando, porque o pai é separado, essa criança tá com medo porque tá com saudade da avó, porque morreu alguém. Como é que tá o fator proteção, né? Ela mudou de casa, ela tá num processo de adaptação, numa adaptação da escola. O que tá acontecendo? Então, são esses os fatores que a gente precisa olhar, que a criança muitas vezes não sabe nomear. E quando a gente consegue nomear para essa criança, a gente tem uma tendência muito alta de conseguir resolver este problema. Como? Tô vendo que tá fazendo... O meu caçulo Marcelo é bem assim, se ele tiver com fome ou sono, gente,
é um chororô já, já clássico, que eu falo, gente, é sono, vai comer. E depois eu sempre nomeio isso pra ele, né? Filho, eu acho que você tá irritado porque você tá com fome, você não comeu ainda, passamos da hora, vamos comer? E aí, na hora, ele até fala que não é isso, não, e faz aquele escândalo. Depois que ele come, tal, passa, ele vem e fala: É, mamãe, é verdade, eu tava com fome, por isso que eu tava irritado, por isso que eu tava bravo, por isso que eu tava chateado, né? Então, a gente começa a ensinar a educação emocional no dia a dia, né? Desde bebezinho, como eu falei, nasceu, a gente já começa a ensinar limites com afeto, nomeando, né? Falando, será que não é fome? Será que não é sono? Será que não tá faltando um pouco de diversão? Será que essa criança tá num estresse tóxico aqui, né? Do ambiente, dos problemas da casa? A Lu falando aqui, eu fico estressada com fome e sono, imagina eles. Exato, né? A gente fica, mas a gente esquece isso, né? A gente, ai, do nada aconteceu. Fazem esse check aí, porque se o potinho deles, das 5 necessidades, estiverem baixa, vocês precisam, né, abastecer o tanque ali do afeto, de dar um pouquinho de atenção, de fazer com que essa criança tenha, por mais que a gente tenha os problemas, tenha as dificuldades, mas poxa, como é que eu posso pensar, chamar um amiguinho para vir brincar, sentar 10 minutinhos ali e brincar, né, e entender que isso é importante para que meu filho fique mais leve, isso também me ajuda no dia a dia. É um momento onde a proteção realmente está arriscada. Deixa eu ver aqui o que a Fernanda tá falando. É verdade, pois meu filho tem 11 anos, mas é um pouco estressado devido à reação dos pais estressados com o dia a dia. Passa tudo para ele. Sim, né? Por mais que às vezes a gente não esteja discutindo, brigando ou falando dos problemas na frente das crianças. Se tiver, mais ainda, né? Mas só da gente vir, né, estressado, irritado e falando no celular e tal problema e tal coisa, e agora eu não posso, tenho que sair correndo. Tudo isso a criança absorve, ela também fica preocupada emocionalmente. Minha mamãe não tá bem, minha mamãe tá preocupada, minha mamãe tá irritada. Então a criança também acaba absorvendo né, esse nosso estresse, o nosso humor ali, e acaba em outros momentos explodindo, em outros momentos trazendo comportamento que a gente fala, não tem explicação, né? Mas se a gente for analisar, se a gente for olhar, a gente vai entender. As crianças são ali o reflexo dos pais. Se os pais estão bem, estão se divertindo, né? A criança também está sentindo. Se os pais não estão bem, estão brigando, a criança também vai sentir aqui. Vamos ver o que mais a participação. Adoro vocês aqui. Eni, querida, minha filha fica insuportável quando está com sono, ainda hoje com 13 anos. Exatamente. E às vezes eles não querem dormir, não é? Vai numa festa, tem alguém em casa, tem uma visita, aí tá caindo de sono, não quer dormir, fala que não tá com sono, né? E aí começa a brigar por causa do brinquedo, começa a chorar porque caiu o negócio no chão, começa a fazer um escândalo do nada, né? Começa a implicar com as coisas e a gente, mas o que essa criança tem? Sono. Sono, enquanto o potinho do sono não estiver abastecido, esses comportamentos vão. Então, o que a gente faz? A gente nomeia para a criança. Filha, você tá irritada não é porque o brinquedo caiu. Você tá irritada porque você tá com sono, precisa dormir, vamos descansar? Ah, eu não quero descansar, então vamos se acalmar para não ficar irritada, né? Exato, não dá o braço a torcer, porque eu tô sempre brincando, tô fazendo as coisas, vamos ver aqui. Meu filho fala, nossa mãe, como você tá séria hoje. Exato, eles também percebem, né? Que a gente tá ali, ai, não briguei, não falei nada, e tô só muda aqui no meu canto trabalhando. Mas eles têm essa sensibilidade, eles têm essa conexão com a gente. E aí eles acabam percebendo. Ai, minha mãe tá séria, será que é alguma coisa? Será que eu posso, né? Já começa a ficar preocupado. Exatamente como você tá dizendo. Aqui em casa os dois brigam com o sono. Então, brigar com o sono, gente, vai acontecer, né? Problemas que a gente vai chamar de birra, de mau comportamento, de essa criança é muito desobediente, essa criança não entende, mas
O que está acontecendo? O potinho da necessidade básica dessa criança não está abastecido. O potinho da necessidade, então, vou recapitular, anotem aí, né? Ou melhor, escrevam aqui para vocês divulgarem, ajudarem outras mães também. E tirem um print aí da tela e compartilhem com as outras mães, né? Coloquem aí nos stories de você pra gente ajudar a divulgar isso, né, gente? Que quanto mais a gente conseguir desmistificar, mais a gente entende as nossas crianças e mais as coisas acabam fluindo. Então, os 5 potinhos da necessidade básica. Alimentação. Essa criança tá com fome, ela comeu bem, não comeu bem? Se a criança tá com sono, ela dormiu, ela pulou o horário da soneca, né? Teve uma noite agitada, teve febre à noite e não dormiu. Então, é um dos motivos que essa criança pode estar irritada. Como está o potinho do afeto? Né? A gente tem dado atenção, a gente tem sentado ali, tem dedicado um tempo para ela. Como é que tá o potinho do afeto? A gente tem sorrido, o clima na casa tá pesado, os problemas. Então, essa criança tá absorvendo, o potinho dela tá baixo na questão afeto. Como é que tá a questão diversão? Né? Essa criança tem brincado com outras crianças, essa criança tem sorrido, tem ouvido coisas boas, é um outro indicador. E o fator proteção, essa criança tá se sentindo protegida, né? Segura, amada. Como é que estão esses 5 fatores? Chequem, gente, e aí vocês vão ver e vão me dizer se realmente, se a gente abastecer esses potinhos, as nossas crianças com certeza vão estar mais tranquilas, vão estar mais cooperativas. Vamos ver o que a Camila colocou aqui. Aqui em casa, os 2 inventam que estão com fome ou sede, bem na hora que tá tudo apagado. Ótimo, Camila, você ter falado isso. Ótimo. Sabe por quê? Isso é um recurso que muitas crianças fazem de falar na hora que a gente foi deitar para dormir. Ah, mas eu tô com sede. Ah, mas eu tô com fome. Ah, mas eu quero uma bolacha. Ah, mas eu quero um leite, né? Sabe por quê, gente, que as crianças fazem isso? Porque eles querem um pouquinho mais da nossa atenção. É uma forma de prolongar um pouquinho mais o nosso tempo com eles, não é? Então, assim, se eu pedir uma aguinha, ela vai pegar, ela vai ficar, e aí ela vem mais um pouquinho. É claro que não é um processo consciente, né? A criança não fala, já tem essa estratégia. Não é consciente. É inconsciente. Mas, quando a criança tá pedindo água, bolacha, Danone, qualquer coisa que seja à noite, é um alerta pra gente falar assim, o potinho do afeto, essa criança tá querendo mais tempo comigo. Então, durante o dia, eu vou dedicar um pouquinho mais de tempo pra ficar, pra abastecer, pra dar risada, porque na hora de dormir a gente fala tchau e dorme, né? Por que as crianças adoram? Aqui que a Camila colocou? Verdade, isso mesmo. Ela lembra de contar histórias bem nessa hora. Claro, gente, quer puxar um assunto. Vou aproveitar que minha mãe tá aqui, vou ficar com ela mais. Deixa eu estender meu horário com ela. Tá tão gostoso. Os nossos filhos querem sempre a nossa companhia. E aí, no momento de dormir, é o momento que a gente tá mais calma, né? Que a gente fala baixo, que a gente tá ali para que eles durmam rapidinho. Então, eles também se conectam com a gente e acabam querendo aproveitar, acabam querendo estender um pouquinho mais do nosso tempo junto ali naquele momento, e aí a gente fica irritada, né? Por quê? Porque a gente não entende o que está por trás desse pedido. O pedido da água, da bolacha, do café não, né, gente? Da bolacha e do Danone, enfim, seja lá o que eles vão estar pedindo, é um pedido da nossa companhia, é um pedido para nossa presença. Então, quando a gente entende, a gente começa a mudar a nossa perspectiva. A gente não entende que aquilo é, de novo, pra gente perder tempo, quer irritar, não quer dormir. Não, a gente entende. Ah, entendi, quer ficar um pouquinho mais comigo. E, de repente, a gente nem precisa levar água. Faça um teste aí também. Vão lá e falam, eu não vou buscar água, mas eu vou aqui, vou te dar um abraço, vou ficar mais 5 minutinhos com você. Pode ser? Façam o teste, gente. Claro que eles vão falar, tá bom, mamãe, eu tomo água amanhã. Fica aqui comigo mais 5 minutinhos, dá um beijinho, faz uma coisa. Por quê? Porque a gente corresponde à necessidade dos nossos filhos. Faz mesmo. Nossa, falou bem. Obrigada, Luene. Adorando te ouvir, pena que não posso ficar mais. Estamos acabando também, a live vai ficar salva, né? Para quem não pegou a live aí desde o início,
quer colocar limites com afeto, juntar as duas coisas, né? Usar o caminho do meio de uma educação respeitosa. A live vai ficar salva, vocês podem assistir depois. Quem gostou, então suba um coraçãozinho aí, por favor. E compartilhem, né, gente? Um print ou mesmo a live para que outras mães também possam. Porque é aquilo que eu falei, quanto mais famílias estiverem usando educação respeitosa, entenderem que os limites não é para ser a mãe legal que faz tudo que o filho quer, né? Mas entender quais são os limites, quais são as necessidades da criança e as nossas necessidades, mais fácil fica o educar. Andresa, quer dizer que não vai ter choro, que não vai... Não é isso, né? Quer dizer que a gente vai achar uma solução mais fácil, que a gente vai ensinar a educação emocional para os nossos filhos de uma forma mais acessível, mais rápida e desde o berço, né? Eu falo que desde o berço a gente consegue ensinar. Como é que a gente ensina para os bebês a questão de limites da gentileza, né? Do afeto e do limite? A gente vai explicando pro bebê o que vai acontecer. Andresa, ele nem fala, tudo bem. Olha, filho, a gente vai se trocar agora, porque a gente vai na casa da vovó, né? A criança também começa a entender o que vai acontecer na vidinha dela. E por mais que não seja essa coisa concreta, né, gente, assim, que a gente imagina que a gente fala, ele entende, a criança começa a entender que você sempre explica, você dá previsibilidade. E esse é um outro ponto essencial. Já printei para postar nos meus stories. Vou te marcar. Isso mesmo, Lu, por favor. Adoro. E eu vou repostar todo mundo. Me marquem quem for que eu vou repostar aqui. Gente, ajudem aí a divulgar a educação respeitosa. Não fala, mas entende bem. Isso mesmo. Os bebês, eles não falam, mas eles começam a entender. Olha, minha mãe tá falando alguma coisa de forma gentil, que depois disso vai acontecer aquilo, né? Que eu vou me trocar, talvez o bebê não queira se trocar, porque tirar roupa é um desconforto, ainda mais agora, né, nesses dias frios. Então a criança fala, não, chora, reclama, mas se ela começa a entender, depois de me trocar vem algo, né? Ou eu vou pra escolinha, ou depois a gente vai almoçar, a gente vai tomar banho. Vocês podem sempre, mesmo com os bebês, dar essa previsibilidade e também narrar as coisas que estão acontecendo. Porque aí eles vão entendendo. Filho, eu sei que você tá com fome, já tá chegando a hora do almoço. A mamãe já vai fazer. Vamos esperar mais um pouquinho, né? É incrível a forma que você expõe a educação respeitosa. Gente, é que eu sou muito apaixonada por esse tema. Eu falo que é um bichinho que me picou e depois eu falei, não posso guardar isso só pra mim, preciso compartilhar com o mundo, para que em todos os lares a gente tenha essas ferramentas, para que em todas as casas as nossas crianças sejam tratadas com esse respeito, que elas possam ser ouvidas e a gente deixar, né, aflorar o melhor deles, deixar com que as ideias deles também nos ensinem, porque esse é um grande erro, não é só a gente que ensina, a gente aprende muito, 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 muito com os nossos filhos, mas a gente precisa se permitir, a gente precisa estar aberto para querer entender o que é aquele pedido, o que é aquele mau comportamento, né? Então a gente precisa ter essa disposição. E, gente, não se culpem, tá? De novo, por quê? Porque a gente também não recebeu isso, né? Os nossos pais não tinham live para ouvir. Então, obviamente, eles fizeram o melhor que eles puderam. E a gente tem outras possibilidades. Então, vamos ouvir, vamos trocar, vamos aprender, tá bom? E falar. Bom, vou abrir um pouquinho aqui se alguém tiver mais alguma perguntinha e a gente já vai finalizar. Passou super rápido, uma delícia falar aqui com vocês. Se deixar, eu falo horas, amo. E, enfim, depois também vou deixar uma caixinha lá, caso alguém não consiga aqui ou estiver assistindo a live depois, tem lá no story uma caixinha para você colocar alguma dúvida, alguma questão que você queira perguntar, que de repente a gente acabou não falando aqui, tá? Porque assim a gente vai cada vez mais desmistificando algumas coisas, né?
E educar para o futuro é isso, gente. Nós aprendermos novas ferramentas, né? Entrar no mundo digital da maternidade para educar os nossos filhos. A gente conhecer coisas que até então a gente não recebeu, a gente não aprendeu, né? E a gente pode quebrar esse ciclo, mudar, ensinar para os nossos filhos outras formas. E o melhor, né, gente? Solucionar os conflitos em casa, porque esse é o grande X, esse é o nosso grande objetivo. Fazer com que o nosso dia a dia, a nossa rotina, aquilo que precisa ser feito, aconteça de uma forma leve, gostosa, né? Então, é isso. Muito obrigada, é incrível a forma que você fala, é muito bom a gente se descobrir, sim, com certeza, né? A educação respeitosa, ela começa por nós, é sobre os pais, né? Por que a gente fala da parentalidade? Porque nós, pais, precisamos entender as nossas crianças, nós somos o adulto da relação para fazer com que eles tenham outro tipo de comportamento, para fazer com que os nossos filhos aprendam a fazer coisas, né, que a gente não recebeu. Que os nossos filhos aprendam educação emocional, coisa que a gente não teve, né? E de novo, não é pra gente julgar ou culpar os nossos pais, mas é para que a gente possa fazer diferente. Para fazer diferente, a gente precisa aprender, senão a gente fica em dois extremos. Ou a gente fica no autoritarismo, ou a gente fica na permissividade. Quando vai rolar um curso maravilhoso da disciplina positiva? Ai, gente, vamos ver aí em breve. Tenho tido muitos pedidos, né, de novo. O curso foi um processo muito bacana e logo vamos ver se a gente faz aí organiza o tempo, minha rotina, minha agenda é uma loucura, mas é algo que eu quero muito, porque eu acredito, como eu falei aqui pra vocês, que é algo que funciona, que a gente tenha certeza de que tá no caminho, sabe? Tá no caminho de construir uma relação boa no futuro, de ter filhos e filhas que possam se expressar, que não vão ficar numa relação abusiva, que vão entender, não, peraí, você não pode me tratar dessa forma, né? Isso não é legal, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. E a gente só pode esperar isso dos nossos filhos quando a gente fortalece isso aqui na infância, né? Quanto antes fortalecer, melhor. E, de novo, não se julguem, né? Quem está nesse processo é um aprendizado. Eu aprendo ainda diariamente com isso. A gente erra, sai, levanta, cai e volta. Mas o importante é a gente saber, né? Para onde é que a gente quer ir e que trilha eu tô escolhendo levar, tá bom? Então, quinta-feira que vem vou fazer mais uma live. Gostei, peguei gosto de trocar aqui. É uma delícia ter vocês comigo. E aí, na semana que vem eu volto. E, de novo, se vocês quiserem algum tema, coloca aqui. Andresa, fala sobre isso, que eu também adoro as sugestões de vocês. Tá bom? Carol falando assim, é o caminho. Que bom de ter aqui, Carol. É o caminho, né? A gente ensinar sobre emoções, a gente aprender sobre o comportamento dos nossos filhos e resolver os nossos conflitos para ter uma maternidade com mais leveza. Gente, adorei. Beijo, vamos descansar agora todo mundo. E até quinta que vem. Tchau, tchau.